aí sobre a história romana, mas é para ser uma análise teórica, tá, do processo expansionista romano e do peso que essa civilização desenvolveu para a formação do mundo contemporâneo, certo? Então vamos lá. E qualquer problema técnico de som ou de vídeo, vocês abrem o microfone e falam, porque eu vou estar olhando para a mesma tela que vocês vão estar olhando. Então não vou estar vendo porra nenhuma de comando do computador, nem o chat, tá? Então é o seguinte, eu peguei esse subtítulo aqui, a expansão mediterrânea romana e a crise da República, porque é o assunto mais cobrado em termos de vestibular. Tá? Eu vou comentar um pouco sobre as origens iniciais de Roma e tal, o período anterior à implantação da República, mas vou focar no período republicano e particularmente na expansão mediterrânea romana, não só porque isso é mais cobrado em vestibular, mas porque é o que mais influenciou a formação do mundo atual. Né? Você vê que tudo marmorizado, bonitinho, e nem em Roma mesmo. Tá? E o mapa, você vê que é muito mais bonito do que aquela desgraça que eu faço na lousa, normalmente. Então, aqui um apanhado geral de que pé estava Roma na época das guerras púnicas, que foram as guerras mais cruciais, não só para a história romana, mas para a história do Mediterrâneo e da própria civilização ocidental. Tá? Eu peguei um mapa aqui que fala da situação de Roma antes das guerras púnicas, que foi uma guerra entre Roma e Cartago. Tá? Outra coisa também, deixa eu falar, repetir, qualquer problema técnico, vocês abrem o microfone e falam. Tá? A seta, por exemplo, tem que estar visível. Se não tiver, você me dá um berro aí, tanto quanto o mapa. Então, a seta do mouse. Então, olha bem, Roma surgiu aqui às margens do rio Tibre, aqui assinalado uma estrelinha, e nesse mapa está o território romano antes da guerra contra Cartago, que são as guerras púnicas, que são as guerras mais importantes de toda a história romana. Roma tem mais de 1.200 anos de história, e óbvio que ao longo desse tempo todo, Roma passou por uma porrada de guerras, mas a única guerra que você tem que saber é essa guerra contra Cartago, que na realidade foi um conjunto de guerras, foram 3 guerras entre Roma e Cartago, e essas guerras definiram o futuro do mundo, bem dizer. Tá? Roma era só uma cidade-estado na Itália, depois da guerra contra Cartago, agora o tamanho do território que Roma pegou para ela. Tá? Ou seja, o Mediterrâneo quase que inteiro ficou de fora. O ocidente africano, o Mediterrâneo aqui, e o Egito, do lado de cá, que ainda demorou um tempo até cair sob domínio romano. Mas entenda bem o seguinte, Roma, ela era no começo, quando ela foi fundada, só uma cidade-estado, que era uma monarquia, tinha um rei lá que governava com poderes absolutos, de origem divina, mas a partir da proclamação da República, Roma já começou um processo expansionista que para ela o controle, inicialmente, de toda a Itália, e depois da guerra contra Cartago, do Mediterrâneo inteiro. Tá? Então, desse período formativo da história romana, que é o período vamos dizer, de formação da estrutura feudal romana, a monarquia, Roma tinha basicamente 2 camadas sociais, tá? Apenas patrícios e plebeus, sendo que os patrícios formavam o grupo da aristocracia rural, os grandes proprietários de terra romanos. E a plebe formava o resto todo da sociedade romana. Ou seja, todo mundo que não fosse grande proprietário de terra era considerado plebeu em Roma. Então, a plebe romana ela era uma camada social bastante heterogênea, bastante diversificada. Todo mundo que não fosse latifundiário estava lá. Então, na plebe, você tem comerciante, artesão, operário, camponês, vagabundo, desocupado, prostituta, tem de tudo. Tá? Grosso modo, a sociedade romana era só isso aí, patrícios e plebeus, certo? Repara, não haviam escravos no começo da história romana. Roma não era uma sociedade escravista, até tinha escravo em Roma, mas não em quantidade suficiente para formar uma camada social.
É um ou outro romano que acabava sendo escravizado por dívida, mas não em quantidade suficiente, repito, para que aqueles escravos se tornassem uma camada social específica dentro de Roma. Então, grosso modo, é patrícios e plebeus. Às vezes, tá, para efeito de vestibular, eles consideram uma terceira camada social que eles chamam de clientes. Agora, esses clientes, a meu ver, e é o que o material do ano normalmente trabalha, eles não chegam a ser uma camada social. É que a plebe romana, a princípio, não tinha direito a porra nenhuma em Roma. O plebeu em Roma é o último que fala, primeiro que apanha. Os caras não tinham direito nem mesmo à proteção da lei. Então, eles plebeus, eles eram obrigados a cumprir a lei, que era feita pelos patrícios. Mas eles não podiam se beneficiar dela. Por exemplo, se eu sou um plebeu em Roma, se eu roubar alguma coisa, eu sou preso, eu sou punido, porque a lei, é óbvio, proíbe o roubo. Só que se eu for roubado, eu não posso fazer nada, porque a lei não serve para mim, ela só serve para os patrícios. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, por causa dessa falta de proteção político-jurídica, alguns plebeus se colocavam a serviço para obter algum tipo de proteção. Tá? Esses plebeus, quando se colocavam sob proteção de algum patrício, eles eram chamados de clientes. Então, veja bem o seguinte, os clientes, na história romana, eram plebeu como sendo... peraí. Era um plebeu quando ele se colocava a servir de algum patrício em troca de alguma proteção, ou jurídica ou política. Tá? Então, vamos dizer que eu, plebeu, eu não posso roubar, porque a lei não permite isso aí. Aí vamos dizer que eu sou roubado. Eu não posso processar o cara que me roubou, porque eu, sendo plebeu, eu não tenho direito à proteção da lei. Só um patrício tem. Então, nesse caso, eu, plebeu, posso chegar para um patrício e falar, escuta, eu trabalho para você 4 meses de graça aí, mas processa aquele cara em meu nome para eu poder reaver o que ele me roubou. Um patrício, ele pode fazer isso aí. Ele podia, de repente, processar alguém em nome de outro. Só que esse cara que o patrício está processando em nome de um plebeu, é por interesse do próprio plebeu, óbvio, lógico. Só que esse plebeu, no caso, ele vira um cliente. Então, a clientela, que é o nome dado a esse costume romano, é uma espécie de apadrinhamento. Um cliente é uma espécie de apadrinhado por um patrício. Mas não é sempre que você vai ver isso aí sendo considerado como uma camada social. Na realidade, é um plebeu, ele continua sendo plebeu. Pode ser um artesão, um camponês, um pequeno proprietário. Mas quando ele se coloca a servir de algum patrício, ele está obtendo algum tipo de proteção. Tá? Mas não assusta se você vê isso aí no vestibular. Mas normalmente vamos considerar que a sociedade romana é basicamente composta por patrícios, que são os grandes proprietários de terra, e plebeus, que são o resto inteiro da sociedade romana. O camponês, o pequeno proprietário, vai por aí afora. Agora, lembrando que o plebeu não tinha direito a nada. Para os patrícios, o que lhe dava poder, prestígio e riqueza era a terra. Então, o que aconteceu? Durante a monarquia, que é o primeiro período da história romana, que Roma era só uma cidade-estado, não havia muito conflito de classe em Roma, vamos dizer. Roma, inclusive, chegou a ficar durante algum tempo sob domínio dos etruscos, que era um povo que vivia no norte da Itália e era muito mais avançado que Roma a princípio. Tá? E essa monarquia etrusca em Roma, parece que houve uma certa conivência por parte dos patrícios em aceitar esse domínio etrusco, porque na hora eles estavam pegando as melhores porções de terra, tá? Dentro do território da planície do Lácio, que é a planície na qual se situava Roma, e os reis etruscos parece que não mexeram com esses privilégios patrícios. Então, para os patrícios, meio que esse domínio etrusco foi conveniente, sabe? Interessa se o cara está no trono, é estrangeiro, se ele permite que a gente continue pegando terra, estava bom. Só que o último rei etrusco de Roma, que teria sido um tal de Tarquínio, esse cara parece que quis fazer uma reforma agrária, comprou briga com o patrício, como se os patrícios pensassem até aí estava bom, esse domínio etrusco, porque eles não estavam mexendo com os nossos privilégios. A hora que esse Tarquínio assumiu, começou a querer se aproximar da plebe, fazendo uma reforma agrária, aí os patrícios espanaram e lideraram uma revolta contra o domínio etrusco, tá? Isso no ano 509 a.C., uma revolta liderada por patrícios que usou a plebe, que era o povo, como massa de manobra para expulsar os etruscos. Só que aí os caras implantaram a república em Roma. E ao implantar a república, os patrícios criaram um sistema político, nessa revolta de 509,
que deu para eles o controle completo sobre Roma, através do Senado, que era o órgão principal romana. O Senado era uma assembleia de anciãos, todos obrigatoriamente patrícios. Para você poder fazer parte do Senado, você tinha que pertencer às tradicionais famílias romanas. As famílias eram chamadas de gens, era uma espécie de clã, tá? E eram os grandes proprietários de terra. Então, para você fazer parte do Senado, você tinha que ter terra. Mas, fundamentalmente, o Senado era um órgão legislativo, faria as leis de Roma, por exemplo. Mas ele também cuidava de funções executivas, ou seja, funções que deveriam ser do poder executivo. Coisas como as finanças, por exemplo, a política financeira romana, tá? Ou seja, o dinheiro dos impostos, para onde vai, de onde vem, quem paga imposto, quem não paga, qual o valor dos impostos, para onde vai essa grana. Quer dizer, o Senado que administrava toda a política financeira romana, ou seja, o dinheiro público, além de fazer as leis. Só que o Senado também controlava a política externa, a diplomacia. Então, o Senado romano ele também era responsável pela relação de Roma com os outros países. Lembrando que Roma era uma cidade-estado, e uma cidade-estado é uma cidade que, ao mesmo tempo, é um país. Então, qualquer relação de Roma com os demais países, reinos ou cidade-estado, era sempre definida pelo Senado. Ou seja, só o Senado pode declarar guerra, só o Senado pode firmar a paz, fazer tratados comerciais, acordos internacionais. Quer dizer, cada senador era uma espécie de diplomata, um embaixador. Tá? E o Senado também controlava o exército, tá? Direta ou indiretamente, porque a partir do momento em que é o Senado que declara a guerra e firma a paz, já que ele controla a política externa, é o Senado que define quando é que o exército começa a trabalhar e quando ele para. Também porque o comandante do exército, que era o cônsul, tá? Era uma espécie de primeiro-ministro em Roma, esse cara, ele tinha que dar satisfação do que ele fazia para o Senado. Era o cargo mais alto, abaixo do senador, era o cargo de cônsul, mas estava subordinado ao Senado, tá? Também. Então, quando a gente fala que o Senado romano era o centro de gravidade do poder em Roma, é porque ele controlava as finanças e também o dinheiro, a política externa e o exército, de forma que o Senado era o centro de gravidade do poder. Só que esse sistema político, república, que fez o Senado virar o órgão máximo, ele foi implantado quando Roma ainda era uma cidade-estado. E ele é só composto por patrícios, ou seja, monopólio de patrícios. E o patrício ele sabia que terra em Roma era o que dava para ele poder, prestígio e riqueza. Então, ao criar esse sistema republicano, os patrícios foram declarando uma guerra atrás da outra, tá? E, num primeiro momento, a expansão romana foi chamada de expansão itálica, porque ela foi se expandindo dentro da Itália, tá? Ou seja, o período em que Roma conquista a Península Itálica. Só que tinha uma potência no norte da África, que era Cartago, que já vinha se expandindo há mais tempo, e uma hora ou outra o expansionismo romano ia se chocar com o expansionismo de Cartago. Essas guerras entre Roma e Cartago, que são as guerras púnicas, elas marcam o fim da etapa itálica da expansão romana e o começo da expansão mediterrânica. Como eu estava dizendo, Roma vai acabar pegando o Mediterrâneo inteiro, tá, para ela. E levou uns 200 anos até Roma conquistar isso aqui tudo. Só que ao longo desse processo expansionista romano, pelo Mediterrâneo, todas as estruturas em Roma foram alteradas em função dessa expansão mediterrânica. Repito, todas as estruturas. A estrutura social, econômica, política, cultural até. Quer dizer, Roma era uma coisa, quando essa expansão mediterrânica começou, e virou outra, bem diferente depois, tá? Então, vamos concentrar a aula nesse aspecto. Até Roma enfrentar Cartago, repito, nas guerras púnicas, você tinha, por exemplo, uma estrutura social que envolvia duas camadas, patrícios e plebeus, e só. Vai ser alterado isso aí depois, certo? Então, você veja bem o seguinte, a expansão romana, ela, desde o começo da República, ela foi baseada em guerra de conquista. Ainda na época da monarquia, quando Roma era só uma cidade-estado, desculpa, no começo da República, quando Roma era só uma cidade-estado, ela começou um processo expansionista. Só que foi pela Itália. A expansão mediterrânea, ela continuou mais ou menos do mesmo jeito. Ela envolvia, por um lado, os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra romanos. Eles é que decidiam a guerra em função do controle que eles obtinham, que eles tinham sobre o Senado. Então, a relação entre patrícios e as conquistas era essa. Eram eles, patrícios, que decidiam. Como terra para eles é poder,
é riqueza, é prestígio. Quanto mais terra tiver para patrício, melhor. E guerra de conquista é um jeito interessante de pegar a terra. Só que envolvia os plebeus também, principalmente no caso romano, porque havia em Roma um esquema de serviço militar obrigatório para os plebeus. Para patrício, o serviço militar era voluntário. Patrício ele vai para a guerra se ele quiser. A maioria ia porque dava status, inclusive o deus padroeiro de Roma era o deus Marte, que era o deus da guerra. Então a guerra era uma atividade honrosa em Roma. Mas veja bem, para o plebeu era obrigatório. Só que o serviço militar obrigatório existente em Roma na época era bem diferente do sistema de serviço militar obrigatório que a gente tem hoje. Para começar, que a pena era de morte se o cara fosse convocado para o serviço militar e não fosse, tá? Hoje você não vai morrer se for convocado de guerra. Em Roma matava, tá? Isso para plebeu, tá? Outra diferença é que não havia um prazo pré-determinado de duração para o serviço militar. O tempo de serviço militar era contado por guerras. O plebeu tinha que participar de 3 guerras para se ver livre do serviço militar, o que acaba fazendo com que o serviço militar romano fosse imprevisível em termos de duração. Tanto pode durar 6 meses, quanto pode durar 10 anos, dependendo da duração de cada guerra e do intervalo de tempo entre uma guerra e outra. Tá? Outra diferença é que o plebeu tinha que se armar por conta própria. O plebeu era convocado para o serviço militar, mas ele tinha que se virar, arrumar espada, escudo, armadura, capacete, porque senão o governo não dava nada para ele. Agora, esse tipo de serviço militar obrigatório tornava a guerra para os patrícios extremamente interessante, porque quem declara guerra em Roma são eles, patrícios. Só que quem vai para a guerra é plebeu, que é a maioria. Quem arca com as despesas de guerra é plebeu. E o que uma guerra pudesse trazer de benefício, o que fosse conquistado numa guerra, pertenceria a Roma, que é controlada pelos patrícios. Então é como se falasse assim, o patrício declara guerra, o plebeu vai, o plebeu que paga a conta, e o que uma guerra de conquista traz de lucro acaba indo parar na mão de patrício. Então é um negócio altamente interessante. Agora, o que uma guerra de conquista podia trazer de benefício? Terra, que essas terras conquistadas em Roma eram consideradas como ager públicos. Daqui a pouco eu vou voltar nesse conceito de ager públicos, que ele é fundamental, tá? Mas essas terras vão acabar indo parar na mão de patrício, fazendo com que eles, que já eram latifundiários, pegassem mais latifúndio ainda. Então, uma das coisas que uma guerra podia trazer de benefício era terra, escravo, que é prisioneiro de guerra. Isso é fundamental destacar também. A principal fonte de abastecimento de escravo em Roma era a guerra. Escravo em Roma era prisioneiro de guerra. Eles, romanos, não se escravizavam uns aos outros. Inclusive, a própria escravidão por dívidas, ela tinha sido abolida em Roma, ainda na primeira etapa da expansão, que era a expansão itálica. Tá? Aprovaram uma lei lá, chamada Lei Licínia Sextia, que proibia a escravização por dívida. Então, escravo em Roma é prisioneiro de guerra. E dinheiro, que uma guerra podia trazer. Espera um minutinho só, pessoal. Tinha um barulho entrando na janela aqui. Então, retomando aqui, o que uma guerra de conquista podia trazer de bom para Roma é terra, escravo e dinheiro. Dinheiro aqui, qualquer que seja a forma dele, tá? Saques, ou pilhagens, ou indenizações de guerra, ou mesmo impostos e taxas pelo território. Uma vez conquistado por Roma, ele tem que pagar imposto para Roma. Então, resumindo, o que uma guerra podia trazer de benefício era terra, escravo e dinheiro. Só que esses lucros, vamos dizer, das conquistas, eles davam para o aparelho de Estado romano uma importância muito grande. Não só porque é o Estado, através do Senado, que define essas guerras de conquista, mas também porque essas terras obtidas por conquistas pela lei romana eram consideradas terras públicas. Aí vamos analisar esse conceito de ager públicos aqui, que é fundamental, repito. Traduzindo ao pé da letra, seria terra pública. Ager públicos seria isso aí, em latim, que era a língua dos romanos. Agora, veja bem, pela lei romana, terra adquirida por conquista, tá? Pela lei romana era considerada terra pública, ager públicos, ou seja, o governo romano, o Estado, deveria pegar essas terras, demarcar, dividir em lotes e depois distribuir para todo mundo, patrícios
e plebeus. Era isso que a lei romana definia. Vou repetir. E eles, romanos, são os inventores da ciência do direito. Os primeiros advogados do mundo foram os romanos. Então, pela lei romana, a terra obtida por conquista é terra pública. O governo tem que pegar essas terras, dividir em lotes e distribuir para todo mundo, patrícios e plebeus. É isso que a lei romana definia. Só que acontece o seguinte: quem controla o aparelho de Estado é o Senado, que é composto só por patrícios que são latifundiários. Então, desde que começou a expansão, o interesse dos patrícios era pegar a terra para eles. Eles punham a plebe para dar a cara a tapa no serviço militar, porque na prática eles sabiam que eles tinham como botar a mão nesses agentes públicos. O Senado, que é o órgão máximo do governo romano, composto só por patrícios, deveria pegar essas terras e dividir. Só que na prática, o que eles vão acabar fazendo? Tanto quanto o dinheiro, viu? O dinheiro também, como eu falei, ele entra em Roma como produto das conquistas, mesmo depois do território conquistado, com impostos e taxas. E lembrando que quem controla tanto as finanças quanto o patrimônio do aparelho de Estado são os patrícios através do Senado, certo? Agora, o que acontece? Essas terras do agir públicos, elas acabam indo parar ilegalmente na mão dos patrícios. Botei uma certa pontilhada aqui, tá? Porque isso é ilegal. Pela lei, o Senado romano tinha que pegar essas terras e distribuir. Só que como só tem patrício no Senado e eles são latifundiários, eles não vão fazer reforma agrária, nem a pau. Eles vão acabar ilegalmente pegando essas terras. A roubalheira vai comer solta dentro do Senado. Ah, eles têm condição de fazer isso? Tem. Por quê? Porque o Senado é o órgão máximo da República Romana. Ou seja, não tem nada acima do Senado. Ou seja, quem fiscaliza o Senado é o próprio Senado. Eles, senadores, se fiscalizavam mutuamente lá dentro. E é tudo farinha do mesmo saco. É tudo latifundiário. Então, esses caras vão acabar fazendo o quê, os patrícios? Pegam essas terras e incorporam ao seu próprio patrimônio fundiário. Tem condição de fazer isso, repito, porque ninguém fiscaliza o Senado. Aí você fala, mas os plebeus, eles não têm condição de saber que isso está acontecendo? Não. Em parte por causa desse negócio de serviço militar obrigatório. Primeiro, o plebeu ele não tem condição de saber qual terra o patrício adquiriu legalmente, ou seja, que ele comprou, ou qual terra ele roubou. Ele não pode chegar para um senador e falar, pô, essa terra aí é roubada ou é comprada? Óbvio que não. Como você também não pode fazer isso em relação ao Senado de hoje, no Brasil. Chegar para um senador e falar, pô, esse carro é teu ou é roubado? No mínimo o cara vai mentir. Agora, veja bem, outro detalhe é que tem aquele esquema de serviço militar obrigatório. O plebeu tem que participar de 3 guerras para poder se ver livre do serviço militar. Só que, na medida em que a expansão é mediterrânea, vamos dizer que o plebeu ele participa de uma guerra no Marrocos, aí tem uma outra guerra na Trácia, outra na Ibéria. A hora que o cara terminar o serviço militar, ele participou de 3 guerras, ele gastou uns 10, 12 anos. Então, o que ele acaba fazendo? Agora, termina o serviço militar, o plebeu volta para casa, ele volta para Roma. Ele não tem condição de saber se aquela terra que ele conquistou anos atrás, lá no Marrocos, se ela foi dividida e doada ou não. Ele nunca mais vai voltar para lá, certo? Ou seja, os patrícios eles tinham realmente carta branca para meter a mão nessas terras. E a roubalheira era tamanha que ainda durante a Cidade 2 irmãos da família Graco, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, eles tentaram fazer uma reforma agrária em Roma. Os caras eram patrícios, mas eram, vamos dizer, os caras honestos. Falou, meu, é terra pública. Então, a tal reforma agrária que os irmãos Graco tentaram fazer no primeiro século a.C., durante a expansão mediterrânea, eles não estavam afim de pegar a terra de ninguém que tinha comprado essas terras. O que eles queriam era fazer cumprir a lei, meu. Pega o agir públicos, que estava ilegalmente indo parar na mão de patrício. Acabou que os dois foram mortos, tanto o Tibério Graco quanto o Caio Graco. Tá? Ou seja, isso é uma evidência de que a roubalheira comia solta no Senado em relação a esse agir público. Tá? Agora, os patrícios, que já eram latifundiários, quando a expansão começou, agora eles vão ter um monte de latifúndio, não só na Itália, mas esparramado pelo Mediterrâneo inteiro. O cara tem 50, 60 fazendas. Tá? Eles vão precisar, evidentemente, de muita mão de obra para trabalhar nesses latifúndios. E da onde vai sair essa mão de obra? Da própria guerra. São escravos.
tá? Eles vão pegar para botar para trabalhar nos seus próprios latifúndios. Para eles, patrícios, não compensava pagar salário, porque na medida em que o fluxo de escravos que entrava em Roma cotidianamente era muito intenso. E, pô, escravo é uma mercadoria, ele é uma peça. Em Roma eles chamavam escravo de instrumenta vocalia, que em latim significa ferramenta que fala. Então, é uma mercadoria, é um produto, que é, aliás, o que define uma relação escravista de trabalho. O trabalhador, no caso, ele é uma propriedade, ele é um bem, ele pertence a alguém. Ora, se o escravo é uma mercadoria, ele está sujeito às mesmas leis de oferta e procura que regem o funcionamento do mercado. Na medida que entra muito escravo em Roma, o preço dele baixa, certo? E é muito escravo. Para você ter uma ideia, só na Primeira Guerra Púnica, Roma fez 2 milhões de escravos. Na Segunda Guerra Púnica, foram 5 milhões de escravos. E a população da cidade de Roma era de 300 mil habitantes, pô. Então, tinha escravo a dar com pau em Roma, isso fazia o produto ser barato. Outro dado confirmado, Júlio César, que é um dos caras mais fodão da história romana, o testamento que ele fez, o documento sobreviveu aos nossos dias, no testamento, Júlio César deixava todos os seus bens para o seu sobrinho, Otávio. E entre os bens de Júlio César, contabilizava-se 1.700.000 escravos. Quer dizer, pô, um cara só tinha mais de 1,5 milhão de escravos. Então, escravo era meio que artigo de 99 em Roma. Todo mundo tinha. Para o patrício, vamos dizer que hoje, com 1.000 reais, você compraria um escravo, 1.000 sestércios, vamos dizer, que era a moeda romana, sestércio. Né? Então, para o patrício, não compensa pagar salário. Um salário, o valor de um salário mensal, ele comprava um escravo, que iria trabalhar para ele o resto da vida de graça. Então, óbvio que para o patrício não compensava pagar salário. Agora, ele tem muito latifúndio, ele vai precisar de muita mão de obra. Tudo bem que com milão você comprava um escravo. Bom, o cara precisa de 10 mil, 15 mil, 20 mil escravos. E aí não é barato, pô. Então, o que ele faz? Ele vai precisar de muito dinheiro. De onde vai sair essa grana? Do próprio aparelho de Estado. Lembra que o dinheiro que entra em Roma como produto das conquistas é indenização de guerra, é imposto, é taxa, e é o Senado que controla as finanças. De forma que, do mesmo jeito que os caras estão pegando terra pública, eles vão pegar dinheiro público também. Está aqui pontilhado, porque isso também é ilegal. Eles vão, a roubalheira vai comer solta lá também. Ou seja, tudo que uma guerra pode trazer de bom, que é terra, escravo e dinheiro, acaba indo parar na mão de patrício, legalmente ou ilegalmente, tá legal? Porque as terras e o dinheiro, o patrício pega ilegalmente, já que o Senado controla tanto o patrimônio quanto as finanças do Estado. Só que o escravo, o patrício adquire legalmente, ele compra o escravo no mercado, na feira de escravo. Tudo bem que ele compra com o dinheiro que ele roubou, mas ele comprou legalmente. Ou seja, tudo que uma guerra traz de bom para Roma, terra, escravo e dinheiro, acaba indo parar legalmente ou ilegalmente na mão de patrício. Ou seja, para os patrícios, essas conquistas foram altamente vantajosas. Os caras encheram a boca de dinheiro, terra, escravo. Já para os plebeus, essa expansão foi um desastre, porque a maior parte da plebe, quando começou essa expansão mediterrânea, ela era composta por pequenos proprietários de terra. Mas, assim, 90% da plebe romana era composta por pequenos proprietários. Tinha lá uns 10% de plebeu que fazia outra coisa na vida. Comerciante, artesão e tal. Mas 9 em cada 10 eram pequenos proprietários. A maioria absoluta era de... O cara que tem um sítiozinho, uma chácarazinha, e que ele, nessa propriedade, ele desenvolve uma agricultura familiar e tal. Ele tira o sustento dele dali, da terrinha dele. Para esses plebeus que eram pequenos proprietários e que era a maioria da plebe romana, para eles essas conquistas vão ser um desastre. Se para patrício as conquistas foram boas, para o plebeu vai ser uma tragédia, porque eles vão acabar perdendo essas terras pelos motivos que eu coloquei aqui nesse quadrado, tá? Primeiro que eles não vão aguentar enfrentar a concorrência com a produção dos latifúndios escravistas dos patrícios. E veja bem, tudo que um pequeno proprietário plebeu podia produzir na sua terra, um patrício também conseguia produzir no seu latifúndio, só que muito mais barato, tá? Para um patrício, bom, por que vamos dizer, um plebeu, ele consiga produzir uma saca de trigo por, sei lá, 50 sestércios,
Num latifúndio patrício, o cara consegue produzir uma saca por 30 sesterces, quase a metade do preço. Por quê? Tão barato. Primeiro, porque o patrício ele produz em larga escala. E tudo que você produz em larga escala tende a ser mais barato. Segundo, porque o custo de produção para um patrício, ou seja, o que ele gasta para produzir a mercadoria, é o mínimo do mínimo do mínimo. O cara não paga salário, ele usa escravo. A terra ele roubou. O escravo ele comprou com dinheiro que ele também roubou. Quer dizer, para um patrício, o custo de produção é mínimo, é quase zero. Para um plebeu, não. Para o plebeu, o custo de produção é alto. O cara produz em pequena escala, ele tem que embutir no preço da mercadoria o sustento dele e da família. Isso tudo encarece. A mão de obra dele é qualificada, tá? Então, vamos dizer, agora o plebeu, vamos dizer, ele colhe a safra dele na pequena propriedade, que seja trigo, aí ele separa para o sustento dele e da família uma parte desse trigo que ele deixa guardado para ir consumindo ao longo do ano até a próxima colheita. O que o plebeu produziu a mais, óbvio, ele pega e vai vender no mercado. Aí vamos dizer que ele vai vender a saca de trigo a 50 pau. Chega lá, ele vê gente vendendo trigo a 30, quase a metade do preço. Pô, o plebeu ele não sabe de onde vem esse trigo. Uma primeira reação do cara é pensar, nifo, né, meu? Eu estou aqui vendendo trigo a 50 pau, tem cara vendendo a 30, quer dizer, o plebeu ele vai ser obrigado a baixar o preço, senão ele não vende. Só que ele baixando os preços, ele não cobre o custo de produção, que para ele é alto. Vamos dizer que ele gastou 40 para produzir a saca de trigo. Está vendendo por 50 para ter um lucro. Aí chega lá, tem ninguém vendendo a 30. O que o plebeu pensa? Dá-se. Se eu continuar oferecendo trigo a 50 pau, não vou vender nada. Para eu vender, tem que vender a 30. Só que 30 eu não ganho o que eu gastei, que é 40. Vou cair em prejuízo de 10 pau por saco. Mas ou é isso, ou ele perde a safra inteira. Ou seja, ele vai terminar o ano dele no vermelho. O que ele faz? Olha aqui no quadradinho. Ele vai ter que fazer um empréstimo para cobrir esse rombo. Ele começa a fazer dívida. Ele vai ter que pedir dinheiro emprestado. Porque ele acha que essa situação é temporária. É como se o plebeu pensasse, pô, esse ano eu me dei mal, tinha trigo muito barato no mercado. Ano que vem vou baratear a produção para ver se eu não enfrento o mesmo problema de novo. Só que, mesmo com essa esperança de baratear o produto, ele tem que cobrir as contas desse ano. Aí ele pede um empréstimo. Para quem? Para os patrícios, que são os endinheirados em Roma. Certo? Aí, ainda que ele se esforce para baixar o preço ao longo do ano, alguns plebeus conseguiram. Vamos dizer que o cara, pô, pensa o plebeu, agora eu consegui baixar para 30, dá para vender por 30. Só que nesse ano o patrício já pegou mais terra, mais escravo, mais dinheiro, já está produzindo mais e mais barato. Quer dizer, o plebeu vai para o mercado vender o trigo dele por 30, achando que esse ano ele vai se dar bem, e tem trigo sendo oferecido por 20. Aí ele vai enfrentar o mesmo problema. Ele tem que baixar o preço, só que ele baixando o preço ele não cobra o custo de produção, vai ter que fazer outro empréstimo, só que ele já tem dívida do ano anterior, certo? Essa situação vai se arrastando por 3, 4 anos, cara. E o plebeu ele nunca vai conseguir pagar essas dívidas, ele vai acabar indo à falência. Leva uns 3, 4 anos até o plebeu pequeno proprietário se tocar que o problema não é provisório. Por mais que o plebeu baixasse o custo de produção, o patrício baixava mais. Agora o plebeu ele fica 3, 4 anos até cair a ficha. Só que aí ele já está com dívida até o pescoço, que ele não tem condição de pagar. Resultado que acontece? Essas terras dele acabam indo parar na mão de patrício também. Porque os patrícios, na hora de emprestar dinheiro para a plebe, óbvio que eles exigiam alguma garantia de pagamento. No caso, era a terra. Falir. Então, você repara que os patrícios, além de avançar no agir públicos, eles ainda vão tomar terra de plebeu, cara, engordando ainda mais o patrimônio fundiário deles. Inclusive de forma ilegal. A hora que eu coloquei aqui no quadrinho, roubo, porque do mesmo jeito que o patrício estava roubando terra pública, ele vai roubar terra particular também. Tem mais esse detalhe. Às vezes os patrícios simplesmente invadiam a pequena propriedade do plebeu e tomavam para si essas terras. Como tinha esse esquema de serviço militar, o que os patrícios faziam? Convocavam o plebeu para a guerra, pequeno proprietário, o cara vai ficar, sei lá, 10 anos fora, é o plebeu ir para a guerra, o patrício invade a terra, mata a mulher do cara, mata os filhos. Quando o cara voltar da guerra 10 anos depois,
Já não tem uma mulher, não tem mais filho, a terra já não é dele, tá? E o Patrício vai falar que comprou essa terra e o cara voltando para cá depois de 10 anos não tem condição de confirmar que isso é mentira. Ou seja, nenhum pequeno proprietário conseguiu sobreviver em Roma. Todos os plebeus que eram pequenos proprietários perderam essas terras, ou por concorrência, ou por dívida, ou por falência, ou por roubo. Mas não sobrou quase nenhum pequeno proprietário quando terminou essa expansão mediterrânea. Agora, veja bem, o que acontece? Esses plebeus, perdendo as terras dele, muitos deles vão acabar optando por ficar no exército, tá? Olha aqui a setinha. Quando o cara perdeu tudo, inclusive a família. Aliás, deixa eu comentar um negócio. No filme Gladiador, eles mostram essa realidade do plebeu indo para a guerra e voltando para casa. A personagem principal lá, bem nas cenas iniciais do filme, ela volta para casa e de repente pega a mulher e o filho morto ali. E vira escravo e escambau. Isso era comum em Roma. Não o cara ver mulher e filho morto. Como eu falei, o cara voltava para casa 5, 6 anos depois. Mas chega lá, não tem mais mulher, não tem mais filho, não tem mais nada. Algum desses plebeus pensa o quê? Pô, vou ficar no exército. A hora que ele se vê sozinho no mundo, ele resolve ficar no exército. Quando ele perde a terra e a família, tá legal? Quando ele perde por roubo, esse caso específico do plebeu que volta para casa, depois de 10 anos de serviço militar, não sabe da mulher, não sabe dos filhos, não tem mais terra, fica um cara desse, pensa, vou ficar no exército. E bem ou mal, o exército dava para ele se sustentar. Ah, mas é serviço militar, não é remunerado? Não, não é, tá? Como eu falei, o cara gasta para fazer parte do exército, plebeu. Mas, dentro do exército, praticando saques ou pilhagens, o cara arruma como se sustentar, ou fazendo prisioneiro de guerra também. Que os generais, eles davam essa colher de chá para os soldados. Falavam, se você conseguir capturar um inimigo vivo, ele é teu. E aí, para o plebeu, isso é uma renda. Eu pego um inimigo, um prisioneiro de guerra, e vendo no mercado de escravos. Tá? Agora, veja bem, essa opção o cara só tem se ele está sozinho no mundo. Se ele perdeu não só as terras, mas a família também. Porque se o cara tem mulher e filho para sustentar, não tem essa opção. O exército dá para sustentar ele, indivíduo, sozinho. Mas não pode levar a mulher e filho para a guerra, entendeu? Na hora do saque, da pilhagem, pegar uma, sabe, Bolsa Família. Ah, separa a parte da minha mulher, do meu filho. Não dá. Então, essa opção de ir para o exército, o cara só tem quando ele perde tudo. Só que, veja bem, na medida em que muitos plebeus começam a ficar permanentemente dentro do exército, isso aí acaba ampliando a capacidade de conquista, que vai se formando um exército permanente em Roma, coisa que não existia. Repito, você tinha aquele esquema de serviço militar obrigatório, o cara vai para a guerra, mas voltava. Agora não, agora tem plebeu ficando definitivamente no exército. E um exército permanente, óbvio, se aperfeiçoa, o que significa mais conquistas, certo? Agora, veja bem que a coisa vira um círculo vicioso. Quanto mais conquista tiver, mais terra, mais escravo, mais dinheiro vão parar na mão de patrícios. E quanto mais o patrício pega terra, escravo e dinheiro, mais ele leva os plebeus à falência. Só que quanto mais plebeus vão à falência, mais plebeus ficam no exército. E quanto mais plebeus ficam no exército, maior é a capacidade de conquista. E quanto mais conquista, mais terra, mais escravo, mais dinheiro, que vai parar na mão de patrícios, dando mais condição deles tomarem terra de plebeu. E quanto mais eles tomam terra de plebeus, mais o exército se fortalece, o que significa mais conquista, terra, escravo, dinheiro, que vai parar na mão de patrícios. Quer dizer, vira um moto contínuo. Dá para dizer que as conquistas em Roma, elas se alimentavam de si próprias. Quanto mais Roma conquistava território, mais ela tinha condição de conquistar depois. E isso enriquecia os patrícios e empobrecia os plebeus, que eram pequenos proprietários. Agora, você vai ver no plebeu, vê a situação do plebeu, do pequeno proprietário, quando ele tem família para sustentar. Porque eu repito que esse esquema do cara ir para o exército é uma alternativa que o cara só tem quando ele perdeu tudo, inclusive a família. Porque se o cara tem mulher e filho para sustentar, ele não tem essa opção de ir para o exército. O que um cara desse faz? Ele vai ficando sem opção, veja bem. O plebeu, ele não consegue manter a pequena propriedade. Ele vai perder, ou por concorrência, ou por dívida, ou por falência, por roubo, ou por tudo isso aí junto. Ele não consegue manter a pequena propriedade. Se ele for pedir emprego no latifúndio patrício, ele não encontra, porque para o patrício não compensa pagar salário. Um valor de um salário mensal, o cara comprava um escravo, meu.
Então, o cara não consegue manter a terra, não consegue emprego no latifúndio. Se ele tem família para sustentar, ele não tem opção para ir para o exército. O que um cara desse faz? Ele migra em direção à cidade. E eles, romanos, chamavam de urbe. Era o nome que eles davam para a cidade. É daí que vem, aliás, a palavra urbano que a gente usa hoje. Então, esses pequenos proprietários falidos, eles não conseguem manter a pequena propriedade, não conseguem emprego no latifúndio, não dá para ficar no exército, porque eles têm família para sustentar. Eles falam, pô, vou para a cidade para ver se arrumo algum emprego urbano, algum trabalho lá na cidade. E isso provoca um puta de um êxodo rural em Roma, em massa. Esses pequenos proprietários arruinados migram para a cidade atrás de emprego. O que acaba acontecendo na cidade? Alguns plebeus vão acabar ficando ricos com atividades urbanas. Tinha uma pequena parcela da plebe, que era uns 10%, eu repito que 90% da plebe era de pequenos proprietários, mas você tinha lá uns 10% que não era, que lidava com outras coisas, comércio, artesanato, serviço. Eu botei só comércio aqui na setinha por causa de uma questão de espaço, tá? Mas é qualquer atividade urbana. Para esses plebeus que desenvolveram atividades urbanas, a expansão foi boa, porque quanto maior ficava o território sob domínio romano, maior era o fluxo de mercadorias, maior era o fluxo de dinheiro, de forma que essa parte da plebe enriqueceu, acabou virando uma camada social à parte, chamada de classe equestre, que era parte da plebe enriquecida pelo comércio. Esses caras eram chamados de classe equestre, cavaleiros ou homens novos, tudo a mesma coisa. Homens novos porque eram os novos ricos. Classe equestre ou cavaleiros, numa referência óbvia ao uso do cavalo, é porque esses caras, sendo plebeus, eles têm que prestar o serviço militar. Só que como os plebeus tinham que se equipar por conta própria e eles eram ricos, na hora de pagar, eles iam com um cavalo de guerra, que era caro pra caramba. O resto da plebe ia a pé. Não tinha dinheiro para comprar um cavalo de guerra, mas eles são ricos. Então você vê plebeu indo para guerra a cavalo, é rico. Tá? Agora, isso aí eu expliquei o porquê da palavra. Se você vê isso num vestibular, classe equestre, ou cavaleiro, é plebeu enriquecido pelo comércio, certo? Para esses caras a expansão foi boa, ficaram ricos, certo? Só que a hora que esses caras ficam ricos, o que eles começam a fazer? Usar escravo também, porque também para a classe equestre não compensava pagar salário. Aí é a mesma lógica dos patrícios, meu. O dinheiro de um salário mensal você compra um escravo para trabalhar para o seu resto da vida de graça. E aí eles começam a colocar para trabalhar nas oficinas de artesanais ou nas companhias de comércio, escravo também. Só que a hora que essa classe equestre começa a usar escravo, esses caras fecham a última porta para aqueles pequenos proprietários que estão migrando para a cidade atrás de trabalho. Eles não vão achar onde trabalhar. Vou repetir a situação do pequeno proprietário que tem família. Ele não consegue manter a pequena propriedade, ele vai perder. Ele não consegue emprego no latifúndio, ele não tem como ficar no exército, porque ele tem família para sustentar. Aí ele migra para a cidade atrás de trabalho. Se essa classe equestre já está formada, ele também não vai achar emprego na cidade, nem no comércio, nem no artesanato, nem no setor de serviços. Ou seja, que é o que vai acontecer com a maioria, fica marginalizado, fica à margem da sociedade. Vão acabar dando origem a um outro grupo social chamado de proletariado. É um cara a quem nada restou a não ser a sua prole. Prole é família, tá? Para quem não sabe. A palavra proletário vem daí. É um cara a quem nada restou a não ser a sua própria família. E cuidado com essa expressão proletariado. No vocabulário de hoje, um proletário a gente fala proletariado para se referir à classe trabalhadora. Em Roma é o contrário, é o cara que não trabalha. Então vamos definir proletariado como uma camada de vagabundos urbanos de Roma, uns desocupados. Ele quer trabalhar, mas não acha onde. Na medida que a escravidão foi se propagando em Roma, isso foi fechando tudo quanto é porta para um trabalhador livre conseguir sobreviver no mercado. Ele não consegue ficar no campo, nem como pequeno proprietário, nem como empregado. Aí migra para a cidade com a família, não consegue arrumar emprego no comércio, no artesanato, no setor de serviço, ele fica vagabundeando pelas ruas de Roma, certo? E aí pausa na análise desse gráfico. Deixa eu comentar um negócio, que eu falei que a expansão mediterrânea romana alterou profundamente todas as estruturas romanas. Só para fechar a aula de hoje em termos sociais. Quando a expansão romana começou, você tinha duas camadas, patrícios e plebeus.
Quantas camadas sociais são agora? Conta comigo. São 5. Você tem patrício, que já tinha, tá? Os grandes proprietários de terra. Só que a plebe, ela se dividiu em 2 camadas. Uma parte enriqueceu, virou classe equestre, outra empobreceu, virou proletariado. Então, você tem patrícios, classe equestre, proletários, só que tem escravo, que também não tinha, Roma não era uma sociedade escravista antes da expansão mediterrânea, repito, e você tem o exército também. À medida que foi se tornando um exército permanente em Roma, eles, militares, acabaram virando uma classe social à parte de militares. Então eram 2 camadas, patrícios e plebeus. E agora, patrício, classe equestre, proletariado, escravos e militares. Ou seja, toda a estrutura social romana foi alterada em função dessa expansão mediterrânea. Tá? Eu estou controlando o tempo aqui por tabela. O certo era continuar analisando esse gráfico, mas não vai dar tempo para fazer isso hoje, tá? Mas pelo que eu coloquei do gráfico, acho que deu para você perceber que a estrutura romana ela foi alterada em termos econômicos, porque se consolidou o escravismo. Roma não era uma sociedade escravista antes da guerra contra Cartago, virou depois, apareceram essas camadas sociais, mas mesmo o sistema político romano vai ser alterado, porque aí naquele esquema, depois eu vou analisar de novo essa mesma tabela, tá? Que eu repito, eu vou disponibilizar para vocês, mas esse mesmo diagrama, mas você vê que aí você tem o cenário clássico de Roma, aquele mantra que eu falo para vocês, que vocês não conhecem, que são regras na história. Sempre que uma elite nova surge, ela vai querer pegar o poder. Só que quem está no poder nunca quer sair, o que leva à guerra civil, onde o povo entra fazendo papel de massa de manobra. Em Roma você tem o cenário clássico, você tem uma elite nova formada, classe equestre. A partir do momento que essa elite se vê como tal, ela vai querer pegar o poder, que está na mão de Patrício. Patrício não vai querer. Aí um grupo querendo entrar, o outro não quer. Pau, guerras civis. Que é isso que você vai ver nos fatos em Roma, as guerras civis, certo? Onde o povo, que é o proletariado, entra com massa de manobra, ou na mão da classe equestre, querendo chegar ao poder, ou na mão dos patrícios, querendo se preservar no poder. Mas tanto os patrícios quanto a classe equestre vão querer usar o povo como massa de manobra. É uma briga pelo poder entre classe equestre, que é plebeu enriquecido pelo comércio, e patrício, que é a aristocracia que já estava consolidada no poder. O povo, que é o proletariado, e aí pausa, escravo, você esquece que escravo é ferramenta, é instrumento da vocália, é uma chave de fenda. Povo em Roma mesmo é o proletariado. O escravo eles consideravam mercadoria. Então, ainda que eles sejam a maior parte da população em Roma, os escravos, eles não são considerados pessoas. Então, o povo lá em Roma é proletariado. Qual vai ser o papel do proletariado nessa briga entre classe equestre e patrícios pelo poder? Massa de manobra, certo? Só que, veja bem, raciocina, quem vai conseguir manipular melhor o proletariado? Porque tanto os patrícios vão querer fazer isso para se preservar o poder, quanto a classe equestre. Os dois vão querer usar o proletariado como massa de manobra. Só que quem vai acabar manipulando? A classe equestre. Por quê? Primeiro, porque a classe equestre, ela veio do povo. A classe equestre tem origem plebeia, tanto quanto o proletariado, como estava no diagrama, lembra? Segundo, porque a situação do povo, do proletariado, não era legal, meu. O cara ficava vagabundeando pelas ruas de Roma, sem ter onde trabalhar, por causa de Patrício, que tomou a terra dele. Então é muito mais fácil para a classe equestre jogar o proletariado contra os patrícios do que o contrário. Tanto que você vai pegar o livro texto e vai falar o quê? Que essas guerras civis durante a República Romana foram um confronto entre o Partido Aristocrático e o Partido Popular. Quem que é Partido Aristocrático? Patrício, que era a aristocracia que já estava consolidada no poder. Quem que é Partido Popular? Classe equestre. Aí você falava, peraí, a classe equestre é uma elite? É, mas ela tem origem popular e o povo está do lado dela. Você vai pegar exatamente essas expressões. Partido Popular contra Partido Aristocrático. E são 100 anos de guerras civis em Roma. Quer dizer, enquanto os caras conquistavam o Mediterrâneo, eles acabavam se matando uns aos outros também nessas guerras civis. São guerras civis, tá? Guerras entre eles, romanos. Fora as guerras de conquista, que eles continuam fazendo. Certo? Agora, deixa eu interromper um pouco a aula aqui que está terminando. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma dúvida. Pessoal, eu vou voltar para esse esquema. Ele se propõe a ser um resumão da história romana como um todo.
hora que eu pegar isso de novo para analisar, a próxima aula, sei lá qual vai ser dá para você ver começo, meio e fim da história romana com esse esquema. Quem tem dúvida aí, gente? Só tem mais uns 5 minutos de aula. Põe aí no chat que até aqui ninguém falou porra nenhuma que presta. Pra mim tá tranquilo, tá de boa. Tô com dúvida, não. Ó, se vocês conseguirem, depois vocês baixam isso aqui eu vou disponibilizar esse material, não sei se essa semana ou na próxima, mas se você conseguir organizar essa zona toda de coloquei no diagrama, se você conseguir transformar num texto coerente, sabe, interligando todos os elementos, você manda. Então tenta fazer isso em casa, tá? Eu vou disponibilizar isso depois, eu não sei direito o método, ou por onde, mas posso pôr no WhatsApp, ou aqui mesmo, no WhatsApp, sei lá o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou disponibilizar esse material, certo? Por enquanto, alguma dúvida? Hein? Pra mim tá de boa também. Pra mim também, tá tranquilo. Então é o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui e vou... aí eu tenho mais aula hoje, mas a hora que eu der uma folga aqui, eu vejo como é que eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Falou? Mas então, uma análise teórica da história romana. Tudo bem? Posso interromper, meu povo? Opa! Pode. Beleza? Pode ser. Então, tchau, povo. Vida longa e próspera para vocês. Obrigado. Boa. Valeu.